Próxima notícia. Vamos falar do Windows 11 novamente. Uma das coisas que sempre que se falou do Windows 11 era a possibilidade do Windows 11 poder correr aplicações Android nativamente no próprio Windows 11. E isso até agora sempre foi uma coisa reservada a developers e à parte daquele malta que está inscrito no Windows Insider. E a notícia que nós trazemos aqui no XDA basicamente é como é que neste momento se pode já ter acesso às aplicações Android correr nos Windows 11 normais e oficiais que entretanto já saíram. Sim. Oficialmente isto ainda não é permitido, mas... se quiseres que eu fale, como já estou mais à vontade, até porque já instalei isto na minha máquina. Podes, já que já tens experiência, podes falar mais sobre isso um bocadinho, sim. Se calhar é mais interessante até. Sim. Isto, como o Zé estava a dizer, e bem, isto foi algo que saiu agora, nesta semana, com esta última update do Windows, para quem é insider, não é? Para quem está na parte, no ring beta ou developer. Só que infelizmente só está disponível para quem vive nos Estados Unidos. Quem não vive nos Estados Unidos não consegue testar as aplicações Android no Windows 11 e para isso esta notícia, e é por causa disso que esta notícia está aqui, para quem quiser testar as aplicações de Android no Windows 11 não estando nos Estados Unidos, terá que contornar aqui o sistema de uma forma bastante simples até. Isto basicamente é necessário aceder aqui a um link que vai para um site que gera links para as aplicações que estão na Store da Microsoft, ou seja, se nós formos tentar descarregar na Store, ele vai dizer que não é possível porque não estamos nos Estados Unidos, e isto então aqui consegue fazer bypass porque vamos descarregar o pacote, ou seja, a aplicação, independentemente da Store. Isto é muito simples, basta seguir a informação que está aqui, é aceder à página, procurar por este código que está no Product ID, vai aparecer uma lista de aplicações como está aqui na imagem e deveremos descarregar, no meu caso foi a última da lista que tinha 1.2 GB, descarregamos essa aplicação. E, que é uma aplicação que não é um executável, não é um exe, ou seja, tem uma forma de instalar diferente, e depois disto estar descarregado, ou seja, termos este pacote colocado no nosso disco, temos que ir ao terminal do Windows, corrê-lo como administrador, executar este comando que aqui está, em que no fim deve ter o caminho para o ficheiro que nós descarregamos, o tal ficheiro de 1.2 GB. Carregamos em Enter e ele vai fazer a instalação da aplicação. Essa aplicação é o Windows Subsystem for Android, que não é nada mais, nada menos como um emulador de aplicações Android para correr no Windows, e a partir daqui temos o sistema instalado. Continuamos a não conseguir aceder às aplicações porque a Store, como nós não estamos nos Estados Unidos, não nos vai mostrar, e para isso vamos necessitar de fazer sideload, ou seja, carregar manualmente as aplicações Android que quisermos testar. Os APKs. Exatamente, os famosos APKs para o Windows. Para fazer isso, também temos aí outro link, também do XDA, que eles mencionam até nesta primeira notícia. Pronto, isto basicamente é muito simples, para quem já está habituado até a fazer este sideload no Android, isto acaba por ser muito similar. Temos que ativar o Developer Mode aqui no Windows Subsystem, depois copiar o IP que vai ser atribuído aqui a este Subsystem, isto acaba por ser mesmo um emulador, não é? Depois corremos o terminal, fazemos ADB Connect ao IP que temos do emulador, do subsystem, e depois é ADB install e o APK que nós tivermos descarregado para o computador, e ele vai basicamente instalar e irá aparecer depois como uma aplicação do Windows, em que se carregarmos ele vai executá-la e vai abrir a aplicação. E eles falam ainda aqui na notícia que
que fizeram alguns testes. Eu por acaso não fiz, até porque eu fiz isto mesmo antes de entrarmos para o podcast. Acabei por não ter tempo de instalar nenhuma aplicação, instalei só o Subsystem, mas eles dizem que fizeram testes em algumas aplicações e não tiveram qualquer tipo de problema. Todas correram perfeitamente, não houve nenhum crash, não houve nenhum problema que tenham detectado. Obviamente, nem todas as aplicações estão preparadas para correr com um rato, não é? Não é este o objetivo delas, e obviamente isto ficará à consciência de cada um de que aplicação é que vai instalar e do bom funcionamento dela, até porque elas não foram feitas a pensar para serem corridas num computador desktop, não é? Mas pronto, é basicamente isto. Fica aqui a dica, quem quiser testar isto, até porque foi uma das funcionalidades do Windows 11 que mais alarido deu e depois na altura do lançamento não estava incluído. Disponível ainda. E agora já temos na versão beta para testar, e eu acredito que rapidamente isto vá surgir para o mercado, e até estou curioso para perceber o uso que as pessoas vão dar a este tipo de funcionalidade, não é? Porque, como eu disse, muitas das aplicações Android não estão otimizadas para trabalhar com um rato. Eu acho que vai haver aí algumas questões, não é? Que a performance nunca vai ser nada por aí além, porque lá está, são aplicações que não são feitas a pensar neste tipo de processadores sequer, não é? A maior parte deles não são feitos a pensar neste tipo de máquinas, nem no tipo de ecrãs que a gente tem, nem no tipo de maneira como a gente faz a interface, não é? Tu disseste bem, o teclado e rato, apesar de que a maior parte das aplicações de Android, se tu ligares um teclado e um rato, aquilo até funciona mais ou menos bem. Mas de facto também estou curioso, é assim, de repente há poucas aplicações que eu me lembro que gostaria de ter no computador, porque a maior parte delas existe ou por web apps ou por aplicações mesmo para o Windows, não é? Neste caso, que é o que eu uso. Portanto, também não estou assim a ver exatamente quais serão as aplicações que eu irei a correr a instalar no caso de quando isto ficar de facto disponível, porque desta maneira como tu descreveste bem, isto não é para o comum dos mortais, não é? Isto é uma coisa que de facto tem que ser alguém que perceba um bocadinho da coisa e que não tenha medo de se aventurar. Sim, claro. Porque envolve meter comandos na linha de comandos. Portanto, isto é para quem é entusiasta como nós e que não tem medo de fazer isso, mas quer dizer, para o nosso pai, para a nossa mãe, esquece, só quando estiver mesmo disponível na Store, que ninguém vai fazer isto desta forma. Isto ainda está muito complicado, mas a ideia é que isto de facto fique mais tarde disponível, que seja de uma forma mais fácil. Mas confesso que eu não sei quanto a ti, não sei qual seria a aplicação que tu gostarias de ver assim de repente no Windows. Não tenho nenhuma, não tenho, por isso é que eu disse que achava curioso para perceber que tipo de uso é que as pessoas iam dar, até porque isto para vir como funcionalidade acaba por ser... a Microsoft deve ter visto utilidade nisto, não é? Por isso eu não tenho... Sou capaz de testar uma outra aplicação para ver como é que corre, ver se as coisas realmente estão a funcionar, mas não vou fazer certamente uso disto regular, a não ser que haja uma outra aplicação que não tenha suporte de aplicação desktop ou web. Há aplicações que, por exemplo, ele bem-me uma cabeça, e até mesmo para quem faça uso até mais profissional, que é, por exemplo, o Instagram. É muito difícil, ou era até há bem pouco tempo, era muito difícil de fazeres uma publicação no Instagram com a web app, porque não tinha os botões necessários para tu poderes publicar, por exemplo, uma story ou qualquer coisa. Era muito difícil em termos de interface. Não sei como é que está hoje em dia, já confesso que há mais de meio ano que não tento sequer fazer uma coisa dessas, mas lembro que no início portanto, no início deste ano tentei fazer algumas coisas, até mesmo por causa por questões profissionais da empresa, e era muito difícil. A gente tinha que pôr o browser em modo de compatibilidade, em modo de teste, no fundo, como se fosse um telemóvel, entrando pelas Developer Tools, para aparecerem os botões que a gente precisava para fazer o upload das imagens e dos vídeos e não sei o que mais. Portanto, há algumas aplicações que de facto são mais interessantes na sua forma Android do que propriamente nas web apps, não é? Lembrei-me dessa agora de repente, mas se calhar haverá outras.
Mas mesmo nessa, se pensares nas coisas, quer dizer, essa aplicação, eu por acaso eu tenho um Instagram, mas não é uma aplicação que eu uso muito. Mas o Instagram é algo que tu usas com a câmera, não é? Que tiras fotografias, fazes vídeos. Sim, e eu não me parece que a versão que tu vais instalar no PC é que vá detectar webcams e sim, tudo mais, mas por não é? exemplo, tu quando queres fazer, lá está, uma conta de marketing empresarial, tu, a maior parte das vezes, publicas, não são imagens que são tiradas pela câmara, percebes? São imagens que tu já trataste no Photoshop. Até imagina uma empresa de computadores, não é, como a tua, que queira fazer publicidade e publica no Instagram imagens próprias que já foram tratadas, não é da câmara, percebes? Mas na versão web não permite fazer esse upload de imagens? É muito difícil. Na versão web, é porque eu estou a dizer, estava a falar há meio ano atrás, ultimamente não tenho experimentado, mas não tinha sequer o botão para poderes fazer essas coisas. Tinhas que ativar no modo Developer Tools, o modo de telemóvel, e aí sim o botãozinho já aparecia, mas mesmo assim não funcionava em condições, porque depois os cliques não estavam afinados, não estavam no sítio certo, não é? As zonas de clique não estavam perfeitamente afinadas, aquilo nunca batia muito certo. Portanto, admito que haja aplicações como essa, foi o caso que me veio assim à cabeça agora de repente, que façam mais sentido de ter a aplicação Android nativa, não é? Mas eventualmente serão poucas. Mas pronto, é sempre bom. Isto é e até achei piada ao nome, porque fez mesmo lembrar o Windows Subsystem for Android, fez-me lembrar o Windows Subsystem for Linux. E portanto, nós estamos a ver o Windows cada vez mais camaleónico e cada vez mais a abranger os outros sistemas operativos, não é? O Android parecendo que não é o maior sistema operativo ou o sistema operativo mais difundido no mundo. E a gente vê que a Microsoft fez um esforço brutal de tentar integrar e de uma forma perfeitamente transparente para o utilizador, não é? Quando funcionar a 100%, as aplicações de um sistema operativo para o outro, não é? Da mesma forma que também já podes fazer tudo o que fazes no Linux, também no Windows. E isso é sempre de louvar, mesmo que a performance tenha vindo a ser melhorar. Mesmo no Linux a performance era em alguns casos era má na primeira versão, mas nestas últimas versões têm sido muito boas mesmo, já quase que não se nota a diferença entre aquilo que seriam algumas das aplicações instaladas em Linux nativo e no Windows. Portanto é bom ver esta Microsoft camaleónica e aberta às outras alternativas de outros sistemas operativos e tentar incorporar tudo de uma maneira simples para o utilizador, para não ter que fugir do seu sistema operativo. No fundo é inteligente da parte deles, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E testar coisas novas, que é sempre importante. E é o que eles mais fizeram com este Windows, que foi testar coisas novas. Sim, exato.